Bom dia. Bom dia, Rabino. O Instagram está carregando ainda. Vou tentar fazer de novo. A gente estava no meio das alachot de Bikur Cholim, visitar os doentes. Então, eu me lembro muitos anos atrás, eu fui visitar uma pessoa na sinagoga. Ele estava na UTI, tinha tido um problema sério. E ele tinha tido um problema sério de saúde. Eu fui visitar ele na UTI. A Bina não tem horário certo para visitar, você pode, pela lei, entrar qualquer hora. Eu entrei lá, era de noite. E aí, eu vou contar a versão dele. Ele estava numa situação que ele teve uma embolia que tinha subido, na perna tinha subido, não se sabia até que ponto, no cérebro, é muito grave. E, e o médico tinha dito para ele que vai dar para ele uma injeção, e essa injeção era tudo ou nada. Quer dizer, o resultado podia ser maravilhoso, podia ser catastrófico, Deus nos livre, mas era o que tinha assim para se fazer no momento. E naqueles momentos eu fui lá visitar ele. Aí ele conta que ele estava lá dormindo e de repente ele abre os olhos. Ele vê um cara de preto, de barba e chapéu. Ele falou, pronto, chegou. Já estou lá em cima. Já estou lá em cima. Já estou na portaria. E o jeito que ele conta é bastante cômico. E, bom, aí só resumindo a história, eu costumo dar Birkat Kohanim. A gente já estudou a respeito do Birkat Kohanim, mas Hashem, ele fala que Ad Mehirá Yarutz Devorah, a brachá do Kohen, ela vai com muita rapidez e nada no caminho pode obstruir. E é um privilégio muito grande de eu ser Kohen. Não fui eu que escolhi, foi meu pai, na verdade, o pai dele, assim, até Arona Kohen. E então eu dei para ele Birkat Kohanim e Baruch Hashem ele melhorou, está muito bem, está ótimo até hoje. Então, como realmente a gente tem o poder, isso não é exclusivo ao Cohen, mas qualquer um realmente tem a mitzvah de ir lá rezar por ele, e às vezes você pode, cuidado para não assustar ele, vai achar que ele chegou lá em cima, mas temos essa mitzvah. Então, continuando aqui alguns detalhes dessa mitzvah. Então, quantas vezes esse tipo de mitzvah ela entra naquele grupo de mitzvah que não existe um limite? Então, qual é o limite, por exemplo, para honrar os pais? Tem alguma hora que você fala, bom, já honrei suficiente, agora eu estou livre. Não tem. Você colocou uma mezuzá na porta de casa, você colocou a mezuzá, tá lá, você fez a mitzvah, não tem mais o que fazer. Pode comprar uma mezuzá melhor, mas você terminou a mitzvah, não tem mais o que fazer. Tem mitzvot que em lahem shiur, não tem limite. Então, visitar uma pessoa que está doente não tem limite. Você pode até várias vezes durante o dia, contanto, obviamente, que você não vai atrapalhar e piorar as coisas. Mas você tem essa mitzvah constantemente. Existem alguns detalhes de como a gente deve visitar a pessoa. Então, alguns a Halakha fala para a gente, apesar de que hoje a gente não toma necessariamente esse cuidado, alguns detalhes você pode ou não visitar uma pessoa. Eu tinha comentado rapidamente, mas a pessoa, diz a Gemara, e a Halakha atrás, que você não pode visitar a pessoa nas primeiras 3 horas do dia. E você não pode visitar a pessoa nas últimas 3 horas do dia. Por quê? Nas primeiras 3 horas do dia, normalmente a pessoa acorda bem. Tão bem, você é capaz de falar, esse cara não precisa de nada. Nas últimas 3 horas do dia, normalmente tem uma caída. E aí você chega lá e fala, esse cara não tem mais jeito. E aí você não vai mais rezar por ele. Então, os sábios pensaram nisso e falaram que as primeiras 3 horas, as últimas 3 horas, você não deve visitar. Na prática, hoje, como eu comentei, eu fui lá à noite visitar ele. Então, você não tem essa restrição, as pessoas não se cuidam disso, mas é só um detalhe para a gente entender como funciona a mente do ser humano e como os sábios pensaram nesses detalhes da tua visita. Por quê? Porque se a pessoa vai visitar
e ela não reza pelo doente, faltou a parte integral da mitzvah dele. Porque parte integral da mitzvah é você rezar pela pessoa. Como que você vai rezar? Então, tem detalhes como você vai rezar pela pessoa. Então, você pode rezar na frente da pessoa, você pode rezar com a pessoa, ou você pode rezar sem ele ver. Depende muito da situação. Se a pessoa está numa situação, por exemplo, muito grave, e você é alguém próximo que sente muito por ela, você vai começar a rezar e derramar lágrima. Acho que aqui não é o lugar certo, porque você não vai estar trazendo alegria e incentivo para a pessoa. Se você pode, a maioria das vezes é o que eu tento fazer, eu falo o Salmo 20 com a pessoa, porque a reza do próprio doente é mais forte do que qualquer outra. Então, se ele pede por ele mesmo, isso é a reza mais forte que existe. Então, se você puder fazer com que ele reze, se ele tiver condições, então essa é a melhor forma. E se não, você pode rezar. Você entra lá, se a pessoa está dormindo ou sem tá em coma, Deus os livre. Então, você pode também ir lá e rezar por ela, ao lado dela. Como que você reza? Aqui tem um detalhe interessante. Está escrito que a Shekhinah, a presença divina, está na cabeça ou na cabeceira do doente. A Shekhinah, a presença divina, está lá. Eu não sei exatamente o porquê, mas possivelmente a pessoa, a gente sabe que nessa hora, especialmente se a pessoa está com uma situação grave, ela está sendo julgada nesse momento. É um momento delicado, aonde lá em cima estão decidindo se vai ou fica. Então, é um momento de uma presença da Shekhinah diferenciada. E já que a presença da Shekhinah está lá, você não deve rezar atrás da cabeça dele. Isso é um detalhe que talvez as pessoas não conheçam. Você não deve se sentar mais alto do que ele. Você pode se sentar na mesma altura. Mas se você sentar, ou seja, está acomodado, vamos pegar aquelas cadeiras de bar, vamos supor. Então você vai sentar mais alto do que ela, você está desrespeitando a Shekhinah que está na cabeça dela. Se você está de pé, tudo bem. Se está sentado na mesma altura, tudo bem. Mas está sentado acima, isso é um desrespeito, como se fosse que está superior à Shekhinah. A gente não consegue ver a Shekhinah, mas assim dizem nossos sábios. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não rezar atrás dele, atrás da cabeça, e não estar sentado acima da cabeça da pessoa. Então entender que quando você vai visitar alguém que está doente, a presença de Hashem está lá de uma maneira mais revelada. Ele traz aqui a halachot em relação a um homem visitar um homem, mulher visitar uma mulher, ou vice-versa, ou trocando, se o homem quer visitar uma mulher pode visitar um homem. Então, visitar é permitido, mas tem que se tomar todos os cuidados das leis de Ihud, que são aquelas leis que um homem não pode estar sós com uma outra mulher que não seja a sua própria. Então, e como eu comentei da outra vez, tem que, antes de você entrar, primeiro você precisa ver com qualquer pessoa, se a pessoa quer a sua visita. Por isso, inclusive, tem os horários de visita pelo hospital. É, se a pessoa está coberta e se a pessoa não está numa situação onde a pessoa vai se sentir envergonhada. Que é muito comum, às vezes você está lá, a primeira coisa que te faz, a gente coloca naquele jaleco lá, que você já se sente... você já não se sente você mesmo, está com uma roupa diferente, a roupa normalmente é mais aberta, então a pessoa pode não estar sentindo à vontade. Como, mais um detalhe que esqueci de falar, acho que eu falei na outra aula, se a pessoa está com problemas de intestino, não se deve visitar. Ou seja, traduzindo nos dias de hoje, a pessoa às vezes está com uma sonda, às vezes a pessoa não está, ele não quer ser exposta nessa maneira perante os outros. Então, sempre perguntar, ver se a pessoa realmente quer a visita. Às vezes a nossa vontade de visitar é maior do que a vontade da pessoa de receber. Então, realmente ter essa sensibilidade e não e respeitar isso para qualquer pessoa, mas ainda é nessas situações quando é de sexos opostos. A pessoa, vamos dizer, não está consciente, ok, de ser visitado, porque ele pode estar em coma, pode estar assim, assado. Então, a mitzvah de se visitar é mesmo alguém que não está consciente, Sim. especialmente que quando Bezrat Hashem ela acordar, ela souber que vieram visitá-la, se importam com ela, vai dar um incentivo maior para a pessoa dizer, não, eu vou lutar pela vida, gostam de mim. Mas mesmo assim, quem estiver ao lado, quem tiver de cuidador, você tem que perguntar se é um bom momento de entrar. Se a pessoa está coberta, se a pessoa... Porque
também você não quer que a pessoa, quando ela acorde, aí ela vai falar, não, todo mundo me viu assim, estava nessa situação. Então, tem que se tomar esse cuidado para sempre preservar a dignidade da outra pessoa. A tua mitzvah não supera o conforto e o bem-estar do doente. Aproveitando essas regras, idealmente, um homem deve ir num médico homem, uma mulher ir numa médica mulher. Mas, se tem um médico, por exemplo, que trata de mulheres, temos vários na comunidade, por exemplo, que são então, é um médico homem tratando de mulheres, mas ele é especialista, ele é realmente alguém diferenciado, que você talvez não teria o mesmo conforto, o mesmo atendimento, o mesmo profissionalismo, a mesma experiência de que uma pessoa do mesmo sexo, então você pode. Mas dentro do possível, se você tem uma opção igual, então você sempre deve optar por aquele que seja do mesmo sexo. Essa é uma regra. É, no hospital, vira e mexe, então entra uma enfermeira, entra um enfermeiro e etc. Então, hoje, alguns hospitais eles perguntam para você o que você quer, se você tem alguma preferência, você pode pedir, não tem problema nenhum. E mesmo que for para dar uma injeção, alguma coisa assim, você pode pedir para uma pessoa que seja do mesmo sexo para aplicar e etc. E muitas vezes você se sente mais à vontade, além das questões da halakha. Mas todo toque que ele não é um toque afetivo, e é o que, como no caso, se espera pelo menos que seja um toque apenas profissional, então, alarricamente, a rigor, não tem problema, porque você não é um toque afetivo, então não tem problema. Mas, dentro do possível, a pessoa sempre deve procurar alguém que seja do mesmo sexo, isso é possível, muitas vezes, conseguir onde você está sendo atendido. E só lembrando que se alguém está indo, por exemplo, num médico, numa consulta de alguém de sexo oposto, então as leis de Ihud, elas prevalecem. Eu lembro tempos atrás as pessoas criticando, poxa, que exagero, eu estou lá conversando com o meu médico, preciso me preocupar com isso. Hoje, a lei já até obriga que tenham a porta esteja destrancada, que tenha pessoas, enfermeiras, auxiliares que possam entrar qualquer hora e etc. Literalmente uma proteção do próprio paciente. E hoje se descobriu e se sabe quantos crimes foram cometidos nesse tipo de situação onde a pessoa se aproveita, Deus nos livre, de uma outra pessoa. Então, você vê que a Halakha, estamos falando aqui, as leis de Ihud já são da Torá. As leis de Ihud, originalmente, eram só com aquelas pessoas que se é proibida de se casar com ela. Então, uma mulher casada com um outro homem, mas depois, David e Shlomo expandiram essa halakha, que seja com qualquer mulher que não seja tua esposa, qualquer homem que não seja seu marido, você tem essas leis de Ihud e tem que tomar os cuidados devidos. Então, uma das coisas você pode, por exemplo, a mulher se vai num ginecologista, por exemplo, que vá com o seu marido, ou se tem uma situação onde, obviamente, hoje a lei já prevê isso, então que a porta seja destrancada, que qualquer hora pode entrar qualquer auxiliar, etc., para não ter essa situação de estar a sós sem outra, a sós, obviamente sem qualquer outra pessoa, e onde não tem a chance de alguém entrar qualquer hora. Então, isso deve funcionar dessa forma. Um médico, por exemplo, tem uma secretária, falando meu pai, por exemplo, então minha mãe sempre tem acesso, sempre tinha, quando ele atendia, sempre tinha o acesso de poder entrar a qualquer hora durante o dia ou quando for no escritório e assim por diante. Então tem que se tomar esses cuidados e hoje fica muito mais fácil de se seguir essas leis, mas a Torá sempre previu isso e deu para a gente os devidos cuidados. A porta apenas destrancada já basta, né? A porta No destrancada, caso de hospital. Porque às sim. vezes não, já tem aquela mola que vai Sim, fechar. e no hospital, a maioria das portas você nem consegue trancar, não tem nem tranca, se eu não me engano. Sim, sim. Então eles Nem nem trancam, banheiro, né? Banheiro também. Difícil. porque eles querem um acesso rápido se precisar te Sim, sim. salvar, etc. Emergência. Então, e no hospital, é o melhor exemplo que quando você quer descansar, quem já ficou no hospital, cada 30 segundos entra alguém. É para limpar o banheiro, é para trocar o lixo, é para trazer o lençol, é para dar a medicação, é Mas para isso tirar a não pode ser medicação. chamado de rude, então. Esse é o melhor exemplo que não é Ihud, porque não Sim, sim. tem
qual que é a ideia? Sim. Se a pessoa está lá, ele sabe que a qualquer momento pode entrar uma outra pessoa, então já quebra essa proibição. Então, por exemplo, muitas vezes eu estou em casa, minha esposa não está e está empregada, mas minha esposa está na cidade. Ela pode vir a qualquer hora, ela tem a chave, mesmo que esteja trancado. Quando minha esposa viaja, quando vou, sei lá, almoçar em casa, tá só eu e a empregada, as crianças não estão, etc. Então, eu deixo uma das portas destrancada, e eu ainda faço questão de avisar, eu tenho um vizinho de porta, eu falo para ele, minha esposa está viajando, a porta está destrancada, entra quando você quiser. E faço questão de avisar ele. E eu tive essa situação mais específica quando minha esposa tinha falecido, e tinha empregadas em casa, de dia, de noite, etc. Então, eu tinha uma cópia de uma chave que eu dei para um vizinho meu, e de vez em quando ele vinha lá. Ele aparecia e justamente me visitava, etc. A gente conversava, mas ele justamente vinha para eu poder cumprir essa halakha e não estar descumprindo. Especialmente naquela época que as crianças eram pequenas. O que significa que uma criança quebra essa proibição? Se a criança já tem noção, se alguma coisa acontecer, ela tem noção do que está acontecendo a ponto dela chegar e contar para outras pessoas. Então você já fica com medo, isso já é suficiente pela halakha. Mas quando a criança pequena não tem noção, etc., no caso estão dormindo, então você tem que ter alguma outra forma de que para quebrar esse irrudo. Eu lembro uma vez que ele veio me visitar de noite, a gente ficou conversando, tarará, depois ele foi embora. Ele foi embora, passou 2 minutos, ele voltou. Aí ele falou, eu voltei só para você saber, porque às vezes você vai falar, bom, agora que ele já veio, a próxima vez que ele vai vir vai ser semana que vem. Então ele voltou imediatamente. É uma pessoa que entende Allahá, uma pessoa, então, assim funciona a Allahá, e tem vários detalhes a respeito, se a mulher está viajando, etc. É uma situação que você tem que tomar mais cuidado, e realmente a gente tem, o Rambam, ele escreve sobre as leis de Ihud, ele fala, esse é o maior causador de erros, para não falar de maneira mais explícita. Esse é o maior causador de estar a sós com alguém que você não poderia. Porque se você evita de estar a sós, então você já está com uma distância muito maior de qualquer tipo de violação. Aqui ele traz algo que hoje já se tornou muito mais divulgado e as pessoas buscam isso, mas os nossos sábios trazem para a gente de quando uma pessoa está doente, você deve buscar um sábio, no caso, um sábio, um rabino, um tzadik, comunicar a ele e pedir para ele uma brachá. Assim como a gente vê na Torá que quando a Miriam ela estava com a Metzorá, então Moshe Rabbeinu, tá certo que ele era irmão, mas ele também era Moshe Rabbeinu, ele foi lá e rezou por ela. Então, o mérito de um tzadik, a brachá de um tzadik é algo muito poderoso, então realmente tem que buscar esse tipo de brachá, que é algo que realmente que a gente conhece infinitas histórias de como a reza pedir para os tzadikim rezarem para Hashem e o mérito deles, então isso traz muita brachá. Uma halakha, se uma pessoa está numa situação onde os médicos falam que eles vão dar agora apenas paliativos. Deus nos livre, a pessoa já está, conforme o médico, pelo menos, ela já está com o seu diagnóstico fechado. Então, tem várias coisas em relação a isso, vários pontos importantes da Torá em relação a isso. Primeira coisa, o médico não tem o direito de dar nenhum tipo de prognóstico. Ele não pode dizer se a pessoa vai viver ou vai morrer. A história mais famosa que eu conheço em relação a isso, a pessoa própria me contou, que ela foi no médico e o médico falou para ela que ela tinha 3 meses. Dentro dos 3 meses, o médico morreu atropelado e ele está vivo até hoje. Então, você não pode dar prognóstico. Quem dá prognóstico é a Kadosh Baruch Hu. E mesmo a Kadosh Baruch Hu, você é capaz de fazer com que o decreto ele possa ser mudado. Mesmo que a pessoa esteja, dizem nossos sábios, com uma espada já no seu pescoço, você não deve deixar de pedir misericórdia para Hashem. Tudo pode mudar até o último instante. Hashem pode tudo. Número 1. Então, você não tem que pedir
os médicos não necessariamente estudaram o Shulchan Aruch, mas se um médico ele vem dar prognóstico, você precisa falar para ele, você não precisa, você não quer escutar o prognóstico. Ele pode dizer a situação atual. Ele pode até te dizer, olha, normalmente, nessa situação, a, o resultado não é positivo, mas ele não pode te falar categoricamente qual que é, o que vai acontecer, ou quando vai acontecer, etc. O ser humano ele busca esse tipo de coisa, por quê? Porque a gente quer se sentir informado, se a gente se sente informado, a gente se sente mais no controle, mais seguro, mas justamente essa ideia, especialmente quando a pessoa está numa situação delicada, seja de saúde ou qualquer outra coisa, que a pessoa nessa hora, mais do que nunca, ele tem que saber que não é no médico que ele vai confiar, é em Akadosh Baruch Hu que ele vai confiar. Então, se chega o médico e fala, não tem mais jeito, é justamente nessa hora que você vai falar, é Hashem que pode me salvar. Eu vou parar de confiar nos médicos. Eu ouvi essa semana uma entrevista com, esqueci o nome dele agora, um que ficou em Gaza, rapaz que ele ficou em Gaza mais de 500 dias, lá além. Pois é, Ori Levi, eu acho que é o nome dele. Ele deu uma entrevista muito, né, pesada, mas uma coisa que marcou bastante do que ele falou, acho que vale a pena compartilhar. Ele não é uma pessoa que cresceu religiosa, muito pelo contrário, e ele não foi uma pessoa que era muito ver para crer, não tinha fé em nada. E, e aí ele conta que quando ele, o primeiro estágio da, da, de onde, lá, da captura dele lá em Gaza, ele estava numa casa, foi levado para uma casa. Lá ele ficou por 3 meses, se eu não me engano. E ele é proibido de falar, no mínimo falar alto, e se sente, obviamente, além de tudo, muito sozinho. Então, para manter a sanidade dele, ele conversava com a. Ele falou que na casa tinha uma rachadura no teto, e é com essa rachadura que ele conversava. Ele falava, contava o que ele gostaria, o que ele esperava, pensando já na família dele. Ele fala que chegou uma hora que ele precisou até se cobrir no cobertor e falar um pouco mais alto para ele ouvir a voz dele mesmo. Você passa meses sem ouvir tua própria voz, a gente não tem ideia que significa isso. Né? Você quer sentir, será que eu estou vivo mesmo? Será que... Então, ele conversava, ele falava o que ele precisava olhando para essa rachadura. Depois ele foi levado para o túnel. E lá no túnel, a única coisa que tinha para ele olhar para cima era uma LED, uma lâmpada. Ele ficava falando, olhando para a lâmpada, ele falava o que ele desejava, voltar para casa, quer ver os familiares, etc. Só que depois, em determinado momento, quando Israel estava atacando, no túnel acabou a luz, não tinha mais eletricidade. Agora ele falou, agora eu não tinha mais nem para onde olhar, nem com quem conversar, nem com a casa eu consigo conversar. Eu não consegui olhar nem minha própria mão. Foi nessa hora que me veio a fé. Pela primeira vez na vida, eu senti que eu tinha ainda com quem falar. E eu comecei a conversar com a Hashem. Comentário que fizeram há muito tempo que você não precisa ficar tantos dias em Gaza para lembrar de Hashem, fazer Shalom do Aleino, mas bastante chocante, mas quando a pessoa já não tem mais nada, e o nada que estamos falando não tem nem a rachadura na parede. Quem pensaria que isso para um ser humano é alguma coisa? Mas nem a rachadura na parede, quando não tem absolutamente nada, é aí que a pessoa desperta a fé, ele percebe, não que agora eu tenho fé, mas que eu sempre tive fé, talvez eu não tinha ainda descoberto. Ele começou a conversar com a Hashem, e ele falou, foi isso que me ajudou me manter são durante o resto do tempo que eu estive lá. Então, voltando aqui no caso, se a pessoa escuta um prognóstico, a pessoa ainda assim, que não precisemos, que não aconteça com ninguém, que a Hashem traga Mashiach, mas se acontecer uma situação dessa, então a pessoa não deve se desesperar, a pessoa deve continuar rezando, e mais do que nunca agora com bastante fervor, porque você vira e fala, bom, o médico já, pelo menos ele já abaixou a guarda, ele sabe que ele já não tem mais o que fazer, então pronto, agora eu posso conversar com a Hashem diretamente, sem qualquer tipo de intermediário, que eu possa vir a acreditar que ele fez alguma coisa. Quando já não tem mais intermediário, eu posso conversar diretamente com a Hashem e nada vai atrapalhar a minha emuná. Às vezes não é nem o prognóstico do médico, né? Chega na secretária para pagar, ele fala, não, de você é só Pix. Cheque pré-datado, nem Não pensar. aceito. Nem pensar. Então, óbvio que é uma situação muito difícil,
mas ainda assim, essa é a orientação da Torá de realmente a gente ter fé até o último instante. Por outro lado, mais um detalhe importante, que a proibição máxima que existe da Torá de você acelerar o processo de alguém, Deus nos livre, falecer. Ah, ele está sofrendo. Ah, não tem mais jeito. Ah, como vai ser a qualidade de vida dele depois? A palavra qualidade de vida não existe. Porque vida não é qualitativa nem quantitativa. Estar vivo não é algo mensurável. Não existe uma vida é mais importante que a outra. Não existe um segundo de vida é mais importante do que o outro. Um tem mais qualidade, outro tem menos qualidade. Vida é algo absoluto. E a vida foi dada por Hashem e só Ele pode tirar. Então, essa é claramente a regra da Halakha. O que existe, e nesses momentos você só pode tomar uma decisão dessas com a orientação de um rabino que tenha bastante conhecimento da área, de você, se você tem a obrigação de intervir, será que eu sou obrigado a continuar dando remédio? Será que eu sou obrigado a entubar nessa situação? Às vezes só vai causar mais sofrimento. Então aí estamos falando de você ser passivo, não ativo. Então, nessa situação, então vale a pena não. Você tem que se consultar com um médico, saber exatamente a situação, de acordo com a medicina, trazer isso para um rabino, e ele tem que ser um conhecedor profundo da lei, para ele poder te orientar o que pode fazer e o que pode deixar de fazer. E qual é o nível de obrigação que você tem de tentar lutar pela vida. Especialmente hoje em dia, que temos tantos métodos de, às vezes, manter uma pessoa viva por anos e anos, se a pessoa sem esses métodos não estaria viva. Então, de forma nenhuma tomar uma atitude dessa, uma decisão dessa sozinho. Então a pessoa tem que se consultar antes de tomar qualquer atitude. Mais um detalhe importante: você não pode rezar para que alguém morra. Mesmo que a tua intenção é que a pessoa sofra menos, e é lamentável, é triste, é difícil a gente ver. Eu estou falando com uma certa, talvez, frieza, de uma maneira muito objetiva. Então, que Hashem proteja a todos, que Hashem dê saúde a todos, mas a gente não pode rezar para que alguém morra mais rápido. Ah, mas estou falando com Deus. Então, você pode falar para Hashem, Hashem faça o melhor. Você não pode rezar para morrer mais rápido. Fala. Ah, eu tenho uma cunhada que é enfermeira padrão, né? Então ela fica numa casa de repouso, né? E diz que exatamente uma senhora muito idosa, né? Vinha a filha e ela rezava de fato para ela ir embora. Fala, que leve ela embora, não sei o que. O que aconteceu? A filha foi embora e a velhinha continua. Ah, a velhinha continua. Contra todas A as. filha, a filha, Ah, a filha morreu. a filha morreu. Ah, puxa. Essa que pedia para a mãe morrer, ela morreu. Eu não tô aqui condenando ninguém. Se a pessoa fez, rezou, imagino que você tenha sido com a melhor das intenções. Sim, claro. Mas a ideia é que a Chaim Be'amavet, a vida e o contrário, está nas mãos de Hashem. Então, mesmo que você vai pedir para ele, acelere ou não, a gente não tem esse pedido, porque Hashem fala, isso você deixa comigo. E vale a pena lembrar de que, além do fato de que a vida não é quantitativa, qualitativa, a vida é algo absoluto, não existe mais ou menos, é algo infinito. Às vezes, a pessoa, só para incentivar mais ainda esse conceito, para ficar mais claro, às vezes a pessoa vem para cá com um certo número de dias que ele vai viver. E a missão dele depende desses dias. Às vezes, você acelerar por intervenção sua a morte da pessoa, pode ser que a pessoa viveu 99 anos, você tirou dela aqueles 3 segundos de vida, que ela iria morrer de qualquer jeito. Pode acontecer, eu não entendo dos mundos espirituais, que a pessoa vai ter que voltar aqui mais para uma vida inteira, porque você cortou, e isso sim, o ser humano tem esse livre-arbítrio de produzir vida, que a Hashem deu para a gente, e Deus nos livre de destruir uma vida. Então você, com a tua ação, você vai, então pensa bem, não, mas já é uma velhinha. Tudo bem, talvez essa velhinha está lá nos últimos instantes, mas ela precisa passar por aquele último instante. A gente não sabe como funcionam as coisas. Então, pensa muito bem antes de agir, primeira coisa.
voltando só a esse comentário de que nós temos esse livre-arbítrio, um dos comentaristas ele traz, eu vi recentemente, muito interessante, que o homem foi criado à imagem de Hashem. Betzelem Elokim bara et Adam. Então, o que quer dizer feito à imagem? Então, o cara vai no espelho, ele olha e fala, ó, eu acho que Deus não é exatamente assim, mas mais ou menos, né? Está escrito que é a imagem de Deus, então... Então, obviamente, aqui não estamos falando de nada disso, porque Hashem não tem qualquer tipo de forma ou imagem. Então, o que significa Betzelem? Então, tem várias explicações, que o homem tem o livre-arbítrio, mas uma delas é que, assim como Hashem ele pode criar ou descriar, ele pode trazer a vida e o contrário da vida, ele deu isso nas nossas mãos. Nós somos capazes de criar vida por nosso livre-arbítrio, e nós somos capazes, Deus nos livre, de fazer o contrário. Isso é algo que Hashem deu. Na verdade, isso é algo divino. Não teria como um ser humano tirar algo que Hashem deu. Tanto é que o primeiro assassinato da história foi muito trágico e muito cruel, que Caim, ele tentou, ele não sabia como matar. Ele não conhecia a arte de matar. Ele não assistia a Netflix. Então, ele não sabia. Então, o que ele fez? Ele machucou ele de várias formas, porque ele não sabia por onde a alma saía, a linguagem do Rashi. Então, só enfatizando de que tirar a vida de uma outra pessoa, ou mesmo de si próprio, Deus nos livre, coisa mais grave que possa existir, é algo que o ser humano é capaz de fazer. Ele pode fazer, ele não deve fazer, mas Hashem deu isso. Isso é uma das explicações. O que significa? Que nós fomos criados à imagem de Hashem. Então, essa responsabilidade máxima, que fomos criados à imagem de Hashem, que justamente é o nome Elohim, Bereshit bara Elohim, Betzerem Elohim bara et Adam. O que quer dizer Elohim? O nome de Elohim é o nome de criação. Então, nós fomos criados à imagem, significa que a gente tem esse poder. A gente não deve, mas a gente tem esse poder, e Hashem deu para a gente esse poder divino, e a gente tem que tomar as decisões corretas e sempre promover a vida, Chas v'Shalom, não o contrário. E só concluir com uma história, que eu lembro que quando eu tive na Yeshiva, eu tive uma aula a respeito disso, de eutanásia. Então, a Halachá lá atrás, de que se uma pessoa está moribunda, Deus nos livre, e na época ele tinha lá um ferreiro do lado, ele ficava batendo o martelo. E cada vez que batia o martelo, o cara não conseguia morrer, porque acordava ele, não deixava ele morrer em paz. Então, a pergunta lá na Halachá será que se você pode falar para o ferreiro parar de bater o martelo? Então, esse é o exemplo que ela traz, que você está sendo passivo. Então, porque você pode falar, o ferreiro não é obrigado agora a continuar batendo infinitamente. Você pode falar para ele parar, porque é algo indireto, e você está deixando de segurar a pessoa aqui. Então, esse modelo não existe hoje em dia, mas esse exemplo da Halachá, nesse exemplo da Halachá é baseado muitas das leis para poder se decidir o que fazer, quando fazer, como fazer. Então, quando eu estava nesse shur, o Rabino ele contou uma história de que havia um senhorzinho muito, muito, muito velho. Ele estava doente no corpo inteiro dele, mas o cara não morria. Não morria. E vieram então consultar um rabino. E o rabino foi lá visitar ele. E o rabino começou a conversar com ele. Perguntou se ele teve algum dia alguma brachá de algum rabino, alguma coisa. Até que ele contou que muitos anos atrás ele esteve num rabino. E o rabino deu para ele a brachá que ele não vai morrer sem fazer tshuva, sem se arrepender. Então, Hashem estava segurando ele. E aí o rabino então fez com ele as confissões. E aí ele pôde descansar. Que Hashem traga vida a todos, que o mérito de estudar essas halachot já sirva e a gente não precisa aplicar elas se Deus quiser. Igualmente, Chico.